ainda com esse livro maravilhoso, e a gente vem saber a história, por que ele foi, né, ele saiu pela Madras e por que esse livro foi pedido, né? Aqui fala assim: a pergunta que não quer calar. O Alexandre Comino, ele tem um irmão, amigo, mestre, né, que ele fala que é o Wagner Veneziani, que ele é o editor da editora Madras, né? Ele é o responsável. E ele tem conversas intermináveis com o Wagner e o Alexandre, eles têm conversas intermináveis sobre Deus e o diabo. E ele lembra, né, da pergunta que ele trazia como um questionamento quase que existencial. Se Deus é o Criador de tudo e de todos, onisciente, onipresente e onipotente, quem é o diabo? Quem que criou? Com qual propósito foi criado? Então, aqui é muito interessante essa pergunta que ele faz ao Alexandre, né? E ele fala aqui, ó, nossas conversas intermináveis, ele coloca assim, realmente não tem fim. E ele considera isso uma ótima oportunidade, né, de perceber ideias de que coisas que eles aprendem um com o outro, né? Eles trocam conhecimento e o Alexandre também pega conhecimento dele, assim como ele pega do Alexandre, né? E o Wagner Veneziani, ele conhece profundamente o ocultismo, a magia e o esoterismo de muitas diversas tradições. Ele conhece profundamente ali, né, cada uma dessas tradições e o que são os fundamentos dessas tradições, né? E esse rapaz também é quem convidou, né? Eu sei que muita gente não gosta do Rubens Saraceni, tá? Mas ele foi quem convidou o Rubens Saraceni a ingressar na ordem maçônica, né? O Wagner Veneziani. Então, ele fala assim, que tem alguns, né, dos textos do Wagner que fala sobre Lilith e o poder dos chifres, né? Ele fala que são verdadeiros tratados, suas ideias sobre Deus e o diabo. E também o incentivaram e o incentivam muito a estudar o tema, tá? O Alexandre Comino, gente, ele teve o Caboclo Pena Branca, né? O Colégio Caboclo Pena Branca, acho que, se não me engano, por 35 anos. Tá? Ali aberto, ele fechou, né? Mas ele continua explicando. E ele é diferente. Se você for parar para ver um vídeo dele, se você for parar para ver como ele ensina, ele é diferente. A energia dele é diferente. O axé dele é diferente. Eu falo que ele é quase um extraterrestre. Então, esse Wagner tem muito a ver com a história desse livro. Porque ele pediu ao Alexandre um livro só sobre Exu. E ele queria saber exatamente essa diferença. Por que Exu não é o diabo? Ele fala que ele queria conhecer esse diabo mais de perto, né? E ele fala assim, conhecer mais de perto o diabo talvez seja algo que não se espera na obra de um umbandista. No entanto, aprendo na Umbanda e também com esse amigo. Aí ele continua aqui, né? Que não existem limites. Gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento tem para ter. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Quanto mais fundamentos a gente procura, mais fundamentos existem ali que a gente não conhece. Então, aqui ele fala assim, a gente precisa ver, né, conceitos, crenças e dogmas. Quanto mais a gente estuda, mais aparece, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. Simplesmente assim, né? Então ele fala desse amigo dele, o Wagner, né? E ele fala que ele o recebe com muito carinho, gratidão, né, por ter aberto as portas ali da editora Madras para que o Alexandre pudesse publicar ali seus livros, né? E o incentivado a escrever, né, e a publicar livros com os saberes e o seu conhecimento, que o Alexandre, que é super respeitado, sempre está procurando sobre ensinamento, está sempre procurando o que fazer. Ele fala, quanto mais a gente estuda, menos a gente acha que a gente sabe, tá? E ainda, afinal, quem é o diabo? Aí ele fala que o Rubens Saraceni responde muito bem essa pergunta, mas não nos livros dele de doutrina.
e sim por intermédio de alguns de seus romances, né? Que foram alguns romances lidos na ordem correta. Ele fala aqui, ó, O Guardião da Meia-Noite, O Cavaleiro da Estrela Guia, Os Guardiões dos Sete Portais, O Guardião das Sete Encruzilhadas e fechando com O Cavaleiro do Arco-Íris. Então, essa pergunta é muito bem respondida também pelo Rubens Saraceni através desses livros aqui. Deixa você não gostar do Rubens Saraceni de lado. Aprenda a ver o conhecimento independente de quem o tenha feito. Veja se faz sentido para você, se é algo que tem fundamento, se é algo que toca em você. Aí sim você vai saber que aquele conhecimento ali é um conhecimento que vai te levar a abrir novos horizontes, novas ideias e adquirir mais e mais conhecimento. Como eu falei, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar.